Um novo ano começa com o mercado da bola agitado. Vários nomes de peso já foram anunciados para reforçar elencos que disputam o Brasileirão. Por isso, decidimos analisar a performance da primeira leva de transferências na janela, tudo através dos números, levando em consideração a última temporada de cada jogador no tradicional formato de tier list. Se você ainda não conhece, basicamente classificamos o desempenho deles do pé de rato à elite. Quais foram as melhores e quais são as mais duvidosas? Vamos começar essa lista com Yannick Bolasie, um ponta esquerdo muito conhecido por seus tempos na Premier League. O francês que defende a seleção congolesa teve passagem interessante pelo Criciúma. Mesmo com seus 35 anos, foi um dos finalizadores mais certeiros do Brasileirão, participou de muitos gols, mas o que pesa em desfavor foram as 11 chances claras perdidas que poderiam ter salvado o Tigre do rebaixamento. Very good. O Fluminense decidiu reforçar sua ponta esquerda com Paulo Baia, que estava atuando pelo Goiás na Segundona. O jogador de 25 anos chega por empréstimo com opção de compra do Primavera, clube do interior paulista, em um claro movimento da diretoria para rejuvenescer o elenco. Baia tem suas qualidades, mas não dá para afirmar que foi um destaque da Série B. Quando se trata da armação e finalização, seus números são regulares, mas todo o resto está abaixo do que o clube realmente precisa. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. O Juventude foi um dos clubes mais rápidos a anunciar seus reforços. Um dos primeiros foi Marcos Miranda, goleiro que estava atuando pelo Amazonas na Segundona. Marcão, como prefere ser chamado, foi muito sólido, um dos melhores em termos gerais do campeonato. É muito efetivo nas saídas pelo alto, faz seus pequenos milagres com grandes defesas e vai pro very good. Leila Pereira não está brincando quando o assunto é investimento para o Super Mundial. O Palmeiras colocou 72 milhões de reais nos cofres do Orlando City para contar com o uruguaio Facundo Torres, isso sem somar o bônus. O ponta foi um dos destaques da MLS na temporada passada, principalmente por ser um goleador. No aspecto criativo, tem muito recurso para servir os companheiros e criar situações claras de gol. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Um dos grandes destaques da Série B foi José Aldo, meia central que atuava pelo Ituano. Apesar do time ter ido mal e caído para a Série C, o jogador esteve sempre fora da curva, com atuações impressionantes pensando na capacidade do elenco. Defensivamente, teve média alta de desarmes por jogo, pois é daqueles que vai sem medo nas disputas. Também gosta de pisar na área e deixar os seus gols. Ótima contratação do Mirassol. Você é ridículo! O Fortaleza está usando a filosofia do Moneyball da melhor forma. Isso explica por que o time vem crescendo tanto nos últimos anos. Em 22, compraram Hércules por apenas R$250 mil do Atlético Cearense. Agora o volante se transfere ao Fluminense por 29 milhões. Além disso, o menino entregou muito com a camisa do Lion, pois foi um dos melhores volantes da temporada passada. Efetivo nos desarmes, chega firme nas disputas, tem ótima mobilidade, ajuda na armação e de quebra, vez ou outra, deixa sua marca. É tier dos ridículos. Se o Vasco contratou Tchê pensando em compor o elenco e usar o volante apenas em casos drásticos, nós podemos até entender. Agora, se a ideia é integrá-lo como se fosse uma peça importante, imaginando que contribuirá em algo com o time, posso afirmar que o Cruz Maltino poderá entrar numa fria. Por mais que tenha entrado muito em campo pelo Botafogo, seus números defensivos são praticamente nulos. No ataque tem baixa efetividade e pouca capacidade criativa. Cabeça de bag, canela de ambo. Ao mesmo tempo em que Matheus Araújo é uma contratação interessante por parte do Ceará, já que está levando de graça um menino formado no Corinthians, com apenas 22 anos e muita margem de crescimento, o recorte da temporada passada não é bom. Nem o Mano, nem Tonhão e nem Ramon contaram com ele. No pouco tempo que esteve em campo, mal encostou na bola, não participou de uma jogada relevante ou algo do tipo. Bota de pé de rato, desgranhento! A pedido de Rogério Ceni, o Bahia procurou o São Paulo para acertar o empréstimo de Rodrigo Nestor, meia esquerda que andava sem espaço com Zubeldia. Ele só começou a jogar em abril do ano passado, depois de passar um bom tempo se recuperando de uma lesão no joelho. Alguns meses depois, outra lesão que o tira de jogos importantes. Quando volta, já não consegue demonstrar o mesmo futebol de outros tempos. Vai para Safadolândia.
Outro nome que chega no Ceará é Nicolas, um lateral esquerdo que estava disputando a segundona pelo América Mineiro. No Coelho, foi banco na maior parte da temporada, já que sua capacidade técnica é bem limitada. Não foi incisivo na marcação, trabalha pouco em prol do ataque e com certeza vai para o cardume dos bagres. Antes de falar sobre o próximo jogador, quero lembrá-los que a Toca é a casa do Moneyball no Brasil. Por isso, se inscreva e faça parte dessa comunidade. Também contamos com o seu like e queremos saber as suas impressões nos comentários. Diogo Barbosa chega ao Fortaleza depois de ficar livre no mercado, após 2 anos de serviço ao Fluminense. Nesse período, o jogador teve seus bons momentos, mas ano passado esteve em baixa. Não participou de gols, criou pouco para a quantidade de minutos em campo e, na hora de defender, mostrou pouca capacidade de recuperar as bolas, seja em desarmes, interceptações ou divididas. Bota de pé de rato, desgranhento! Do meio ao ataque, Christian jogou em absolutamente todas as posições no ano passado. Olhando seu mapa de calor, é até difícil definir como será mais efetivo nas mãos do Diniz, pois de fato, o meia é muito versátil. Seus números mostram que ele já estava com a cabeça longe do furacão. Na reta final, sua entrega já era bem diferente e seu desempenho caiu vertiginosamente. Apesar disso, ainda é muito jovem e pode ser peça importante no Cruzeiro. Play very good. Você pode até contestar o nível de competitividade da Liga Chinesa, mas mesmo levando diversos fatores em consideração, não tem como deixar de se impressionar com os números de Oscar. Ele passou 7 anos no Shanghai Port, sempre atuando em alto nível. O São Paulo não perdeu tempo e conseguiu garantir sua contratação assim que ficou livre no mercado. Um nome de peso que tem características que faltavam no elenco. Tem visão absurda para entregar passes açucarados, quando tem ângulo finaliza pro gol e diversas vezes é disparado o melhor da partida. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. No ano passado, Marlon defendia o Cuiabá e, apesar do rebaixamento, foi um dos melhores jogadores da equipe. É um zagueiro muito forte, efetivo nas disputas pelo chão e tem bom jogo aéreo. O que pesa na avaliação são seus erros, como os 2 pênaltis cometidos e passes interceptados que deram chances claras ao adversário. Outra contratação very good do Ceará. Joaquim Lavega é considerado uma joia do futebol uruguaio. O ponta-esquerda, de apenas 19 anos, serviu todas as seleções de base do seu país, estreando no futebol profissional com apenas 16, pelo River Plate do Uruguai. Na última temporada, teve um dos melhores índices de dribles certos dentre todos os outros jogadores da liga, além de ser muito veloz e incisivo. Outro ponto importante é que ajuda muito na recomposição. Esse menino tá ridículo. Cria das categorias de base do Grêmio, Breno Fraga esteve emprestado na temporada passada ao Bari, um clube italiano que joga a segundona. Por lá, não impressionou, sendo um dos goleiros com o menor número de defesas por jogo, além de um erro que levou ao gol e do pênalti cometido. É verdade que ainda é jovem e tem tempo para maturação, mas olhando só para os números, vai para os bagres. Enio foi uma peça importante do Amazonas na Série B, teve bons minutos para mostrar um futebol interessante coletivamente, mas sem aquele brilho, quando a responsabilidade de finalizar e concluir as jogadas era dele. Ele chega no Juventude como uma aposta, daquelas que possuem muitas lacunas técnicas que precisam ser preenchidas rapidamente para que se torne um jogador da primeira divisão. O meia-direita vai ficar ali com os safados. Recorde em uma transferência no mercado nacional, Paulinho foi vendido pelo Galo por 115 milhões de reais ao Palmeiras. Isso sem falar na ida de Gabriel Menino e Patrick como valor agregado. Um negócio excelente para o clube mineiro, que perde uma das suas peças-chaves no elenco, mas tem recurso para trazer um nome de peso. Para o Verdão, o ponta é uma garantia de performance, algo muito esperado por Abel Ferreira. Mesmo em um ano difícil por questões físicas, Paulinho fez muitos gols, teve excelente pontaria e continua liso nos dribles. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Mais um jogador que chega para reforçar o Vozão e foi destaque na segundona é Dieguinho, um lateral direito que teve números consistentes defendendo o Goiás. Foi um dos defensores que mais interceptou passes, sem deixar de lado a aplicação no ataque. Mais um que vai para os very goods. Não tenha dúvidas que Dudu foi um dos maiores a vestir a camisa do Palmeiras neste século. Foram 12 títulos conquistados em quase 10 anos, incluindo 2 Libertadores e 4 brasileiros. Não é por acaso que a torcida não o queria fora do elenco, pois sempre foi o símbolo da raça alviverde.
Mas precisamos trazer o olhar analítico para essa conversa. Por isso, é impossível não citar sua volta aos gramados, após uma longa recuperação pós-LCA. Talvez essa seja a pior lesão na carreira de qualquer atleta, pois o retorno é lento e propenso a outros problemas. Por isso, realmente vimos pouco do ponta no ano, seja nos minutos dados por Abel ou naquilo que conseguia entregar em campo. O Cruzeiro acredita no ídolo que ainda pode brilhar no time, mas a realidade é que essa é uma contratação de risco. Bota de pé de rato, desgranhento! Já te adianto, esse aqui é Bagre. Reginaldo é um lateral esquerdo que estava jogando no Cazaquistão, em uma das ligas mais fracas do mundo, e mesmo assim foi mal nos passes e cruzamentos, assim como no jogo individual. Só não vai fazer parte da rataria porque teve bom índice de interceptações por jogo. Um volante de alta capacidade que chega para assumir a titularidade no Lyon é o argentino Paul Fernandes. Ele estava jogando no Boca, onde também foi formado e tem muita noção defensiva. O jogador protege bem a última linha, tem boa média de desarmes por jogo e é um monstro nas disputas. Ele também tem passe impecável e ajuda na armação. Você é ridículo! O Vitória garantiu o empréstimo com opção de compra de Hugo, lateral esquerdo que estava sem espaço no Botafogo. Apesar da falta de minutos, seus números são consistentes quando esteve em campo. Ele ainda tem só 23 anos e muita margem de evolução. É uma ótima movimentação do clube baiano para reforçar o elenco que também disputará a Sula. Que play very good. Como já falamos anteriormente, Gabriel Menino chegou ao Galo como um valor agregado na transferência de Paulinho. O menino havia perdido espaço com Abel no Palmeiras e, para piorar, sofreu com uma lesão no meio do ano. Nos pouco mais de 40 minutos em média que teve por jogo, mostrou qualidade nos passes e lançamentos longos, mas sempre atuando em baixa intensidade. Poderia ter entregue mais e vai para o time dos safados. No Corinthians, Pedro Henrique passou boa parte do tempo no departamento médico. O ponta-esquerda, que agora defende o Ceará, não conseguiu ter uma sequência de jogos, por isso também não mostrou muito. Mas não dá para reclamar da sua entrega, é um cara experiente que dribla bem, carrega a bola para áreas perigosas, dá trabalho para a marcação, porém os números são de Bagre. O torcedor do Sport conhece bem Fabrício Domingues, já que o meia foi uma das peças importantes no acesso do clube à Série A. O Leão da Ilha conseguiu contratá-lo definitivamente do Racing uruguaio, o que é uma excelente notícia para o torcedor, pois o jogador ainda é jovem e tem futebol para mostrar nesse Brasileirão. Vai pros very goods. O torcedor do Cruzeiro está em êxtase nesse início de ano. O anúncio já esperado da chegada de Gabigol ao clube, o maior artilheiro brasileiro da Copa Libertadores, é uma notícia cabulosa, ainda mais tendo em mente que chegou sem custos, apenas com o investimento das luvas e um alto salário. Pode ter certeza que ele vai brilhar pelo clube, mas você já sabe como as coisas funcionam por aqui e precisamos olhar para os dados. Seu ano passado foi difícil. Digo isso não só pelos poucos minutos em campo, mas todos os problemas que envolveram seu nome, como o caso do teste de doping e os problemas com Tite. Por isso, mesmo muito abaixo em diversos momentos, nitidamente sem confiança e ritmo de jogo, sua atuação na final da Copa do Brasil foi sublime. O cara praticamente garantiu o título no primeiro jogo, se despedindo do clube que para sempre será ídolo. Você é ridículo! O lateral esquerdo argentino, Juan Pablo Freitas, fez uma temporada excelente pelo Alianza Lima, na Liga Peruana. Apesar do nível de competitividade ser um dos menores na América do Sul, sua qualidade é indiscutível. Um jogador que gosta de carregar a bola em profundidade e servir cruzamentos rasteiros, daqueles bem venenosos. Na defesa, é completo. Pode ser uma boa peça no Fluminense. Eric é um jogador interessante que passou quase toda a sua carreira na Arena da Baixada. No ano do centenário que rebaixou o Furacão, o meia central foi bem regular, teve números medianos tanto no ataque quanto na defesa. Ele é um elemento surpresa com ótima presença de área, às vezes deixa seus gols dessa maneira. Outro que vai para os very goods. Para encerrar a primeira leva de contratações do futebol brasileiro, falamos mais uma vez do Cruzeiro, que garantiu a compra de Rodriguinho, um menino muito talentoso que jogava pelo América. Por lá, mostrou excelente futebol nas oportunidades que teve, se destacando por sua capacidade criativa. É verdade que ainda tem muito o que evoluir para conseguir conquistar seu espaço no cabuloso, mas fique de olho nesse menino. Que play very good.